Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, estamos aqui celebrando a Jesus, no feriado, muitos amigos viajando, aproveitando bem a família, aos que têm filhos, aproveitando as crianças. Esse feriado de ontem é o Dia das Crianças. Os que têm cachorros deixando com os amigos. Aos que têm miúdas e outros cachorros deixando com os amigos. E a gente vai seguir sobre o tema que iniciamos na semana passada. E a gente já vem conversando sobre isso. Igreja, será que faz sentido igreja ou não? Eu disse que iniciei essa série de mensagens tendo em vista ouvir muitas pessoas ao longo dos últimos anos e perceber muitos amigos, queridos e pessoas do bem deixando a vida comunitária, deixando de frequentar a igreja por diversos motivos. Entre os motivos, infelizmente, o motivo da própria igreja, vez ou outra, acabar fazendo muito mal para algumas pessoas, magoando, não compreendendo, rejeitando. Para minha tristeza e mais ainda para a tristeza da própria pessoa, ainda essa semana eu ouvia uma história de alguém que conversava comigo e após fazer um curso de preparo para ser recebida como membro de uma igreja bastante conhecida aqui em São Paulo, excelente igreja, ela foi passar pelo processo de entrevista final antes de ser recebida como membro da comunidade, e quando ela disse que é homossexual, ela foi rejeitada. Então o pastor se referiu a ela dizendo: te peço perdão, mas eu não tenho como assinar a sua recepção de novo membro porque você está me dizendo que é homossexual. Caso você não tivesse dito, a gente te receberia. Como você disse, a gente não pode te receber como membro. A pessoa chorava bastante enquanto me contava isso. A expressão que ela usou foi muito interessante, muito triste também. Ela disse: eu sei que muita gente me rejeita por conta da minha homossexualidade, mas eu nunca tive uma rejeição tão direta. Ninguém nunca me disse isso tão claramente. E eu esperava que ainda que essa comunidade fosse limitar a minha atuação em termos de ministério, mas que ela fosse me receber como membro da comunidade. A gente entende que há regras, há convenções e que se estabelece. Na verdade, eu não entendo. Estou falando por politicagem que eu entendo. Mas eu acho que é bastante absurdo, e esse é um dos casos que tende a fazer com que a pessoa deixe a vida em comunidade, porque onde ela esperava que seria recebida, ela não pode ser recebida. Isso é triste, isso faz a gente de novo pensar: faz sentido a igreja hoje? E vai justificando muitas pessoas que acabam deixando a vida comunitária. Semana passada a gente falou que igreja é encontro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o início da comunidade de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também conhecido como Atos do Espírito Santo por meio dos discípulos de Jesus. Importante lembrar que o livro de Atos ele não é um livro considerado na Bíblia como normativo, isto é, tudo que está escrito são narrativas. Com isso, a gente não precisa necessariamente repetir o que foi escrito ou as experiências que foram vivenciadas pelos apóstolos e por essa primeira comunidade. Por outro lado, fica para a gente um exemplo de profunda partilha, de profunda conversão dessas pessoas a Jesus, que foram inundadas, cheias do Espírito Santo, e a partir daí aprenderam a viver a vida comunitária. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, graças te damos mais uma vez por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado pela paz que o Senhor nos dá, obrigado pela bênção da tua presença, obrigado por tão grande salvação, obrigado pela fé que o Senhor coloca em nosso coração, obrigado porque hoje a gente acordou crendo no Senhor, hoje a gente acordou acreditando que o Senhor está conosco, que o Senhor é nosso refúgio, que o Senhor é nosso lugar de segurança, que o Senhor que nos acolhe, que o Senhor que nos sustenta, que o Senhor que nos dá vida, que o Senhor que nos dá esperança. Muito obrigado por isso, Senhor, porque isso não é mérito nosso, não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque a tua graça mais uma vez nos alcançou. Mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã. E é por isso que nós estamos aqui, reunidos em teu nome, em torno da tua palavra, em torno da tua presença, porque a gente precisa mais uma vez, como sempre, ouvir a tua voz, ouvir a direção que o Senhor dá para nós. A gente precisa ser transformado, a nossa mente precisa ser transformada, o nosso coração precisa aprender a sentir diferente, nosso coração precisa se converter ao Senhor, a gente precisa perceber a tua presença em nós, a gente precisa partilhar e participar da vida que só há em ti, da existência que só tem sentido se for contigo, se for com o Senhor caminhando conosco. Muito obrigado por essa paz que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado pela tua presença. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Muito obrigado por cada bênção alcançada. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Celebramos ao teu nome, exaltamos ao Senhor e celebramos a vida que há em ti e somente em ti. Não só agora, mas para todos sempre. Amém. Essa experiência de Atos capítulo 2 é uma experiência muito única, é uma experiência do nascimento da igreja. A igreja nasce aqui em Jerusalém, enquanto os apóstolos e alguns discípulos, entre eles muitas mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, estavam reunidos no cenáculo. Jesus havia passado pela Semana da Paixão, tinha celebrado a última ceia com os apóstolos, tinha sido sacrificado e oferecido sua própria vida na sexta-feira da Paixão. Ele já tinha ressuscitado no domingo pela manhã, enquanto as mulheres estavam ali indo com os perfumes, todo o preparatório ali para cuidar do corpo de Jesus, porque elas não podiam ter feito isso no sábado, que é um dia em que não se podia trabalhar e desenvolver quase nenhuma atividade. E depois disso, diz a palavra de Deus que durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu em diversas situações para muitas pessoas. Ora para alguns no caminho de Emaús, os 2 discípulos, ora para os apóstolos, sem o Tomé, depois para os apóstolos, junto com o Tomé, naquele tipo de aparição super discreta que Jesus fazia. Eles estavam ali fechados no espaço, e Jesus simplesmente aparecia no meio, igual fumaça, e dizia: paz seja convosco. Eles, como assim? Portas trancadas e Jesus no nosso meio. Enfim, Jesus também, em certa ocasião, segundo o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Então você imagina, ele passou ali durante 40 dias, tendo várias aparições, até que em Atos capítulo 1, ele foi assunto aos céus. Antes disso, deu instruções aos discípulos, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder do alto,
eles seriam cheios do Espírito Santo e eles seriam testemunhas a partir dali. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. 10 dias depois, estava ali em torno de 120, junto com os discípulos, reunidos numa casa, e de repente era dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, e veio um som como de um vento tempestuoso e moveu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Eles tinham pessoas ali em Jerusalém de várias nações, judeus, tanto judeus de nascimento quanto judeus convertidos, que tinham vindo dos diversos países para celebrar o Pentecoste, uma das festas principais dos judeus, e era celebrado ali no templo, em Jerusalém, e de repente esses 120 começaram a falar em novas línguas, e diz o texto bíblico que todos ficaram maravilhados, porque eles foram cheios do Espírito Santo, e cada um, medos, pérsias, da Frígia, do Egito, da Arábia, de vários lugares do mundo, cada um ouvia aqueles discípulos falando das maravilhas de Deus na sua própria língua. Então, o que a gente até costuma dizer, que no caso específico desse texto, o milagre não foi falar em outras línguas, o milagre foi cada um, tendo uma língua diferente, ouvir aquelas pessoas contando de Deus na sua própria língua. Então, você imagina pessoas de vários países, um francês, um americano, um inglês, um espanhol, um brasileiro, enfim, um da Arábia, um do Egito, eu falando em português e cada um ouvindo na sua própria língua, sem precisar de uma tradução humana, era a tradução simultânea do Espírito Santo. Então, esse foi o milagre que aconteceu ali. E depois desse milagre, essa multidão começou a dizer, mas gente, provavelmente o que está acontecendo aqui, se são homens simples, galileus e falando em outras línguas, eles devem estar bêbados. Só pode ser isso. O apóstolo Pedro tomou a palavra junto com os discípulos e disse, olha, vocês irmãos israelitas, vocês não estão entendendo. Ninguém aqui está bêbado, ainda são 9 horas da manhã. Você já viu alguém encher a cara 9 horas da manhã? Às vezes tem, mas geralmente tem problema, está se recuperando da ressaca do dia anterior e está tentando resolver a ressaca com mais um gole. Fora disso, desde aquela época não era habitual alguém estar com a cara cheia às 9 da manhã. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é isso, de que não era isso. Quer dizer, eles não estavam bêbados, mas que eles tinham sido cheios do Espírito Santo e que estava acontecendo aquilo que foi profetizado por Joel, que já estava dito que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas eu vou derramar do meu Espírito, e eu vou derramar do meu Espírito sobre todas as pessoas e todas as nações. Então o apóstolo Paulo ali foi iluminado pelo Espírito Santo e entendeu que era a concretização daquilo que já tinha sido profetizado no Antigo Testamento, de quando não seria mais só Israel, de que Israel, o povo de Israel, seria só um canal de bênção, mas que a finalidade de Deus e que a intenção de Deus seria salvação para todos os povos, e não somente para o povo de Israel. E é curioso porque no capítulo 1, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, para sentar à direita de Deus, dava instruções a seus discípulos, eles ainda acreditando que a finalidade de Deus, que o alvo de Deus era única e exclusivamente o povo de Israel, eles disseram, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eu acho que Jesus pensou, eles ainda não entenderam que é sobre todos os povos, e isso foi muito simbólico, porque ali estavam representados vários povos. E depois disso, o desespero daquelas pessoas, quando sentiram o mover do Espírito Santo, foi, e agora, o que a gente faz para ser salvo? O apóstolo Pedro falou, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, precisam ser batizados em nome de Jesus, e só então vocês receberão o Espírito Santo. E diz aqui as Escrituras, no versículo 41, que naquele dia, depois da mensagem, foram batizados e acrescidos mais de 3.000 pessoas ao Evangelho de Jesus, e ali
nascia a igreja, que é o que a gente conhece da igreja hoje. E, de novo, a gente volta para a questão: igreja faz sentido hoje? É curioso porque a igreja já sofreu muitas perseguições desde aquela época. Ainda hoje a igreja é muito criticada. Há um movimento interno, e nós somos talvez parte desse movimento, que a gente faz uma autocrítica, a gente faz a crítica à própria igreja, ou como eu iniciei essa mensagem contando da história da pessoa que eu ouvi, história na qual uma igreja bastante bacana acabou rejeitando a aceitação de membresia dela por conta, eu não diria da opção, mas da vida, da sexualidade dela, vamos dizer assim. Mas apesar de toda essa crítica que a gente faz da igreja, apesar de várias situações que se colocam contra a igreja de Jesus, e ainda hoje em vários países como a China, a perseguição, a janela lá do movimento de latitude no mapa mundi 1040, há uma perseguição muito grande, a igreja ainda tem que se reunir em subsolos, em sótãos, estrategicamente, sem sinalizar que a igreja, há muitos missionários, inclusive brasileiros, atuando nesses países que são os mais resistentes ao evangelho, e eles não podem nem se identificar. As missões arrecadam dinheiro sem dizer o nome dos missionários e sem dizer a localização deles, e sem poder dar relatório do que eles estão fazendo, justamente por conta da perseguição, ainda mais com essa coisa de internet, hacker. Então é muito delicado. Então, apesar de toda essa perseguição, a igreja continua atuante no mundo, a igreja de Jesus continua sendo instrumento de Deus para salvar a vida de pessoas, para transformar pessoas, e fica também para nós, não como regra, mas o exemplo dessa primeira igreja e do quanto eles, como diz aqui o versículo 42, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é uma igreja que deixa para a gente um exemplo bastante interessante e, para além de todas as metodologias propostas para como se desenvolver uma igreja, a gente é uma igreja aqui local de 1 ano de existência. Se a gente fosse pensar numa certa receita do bolo, apesar de insistir que é um texto narrativo, a gente poderia dizer que o segredo está em como esses apóstolos fizeram e como essa primeira igreja fez, dependente do Espírito Santo. Então, Cristo vai, o Espírito Santo vem fazendo nascer essa igreja que recebe de Jesus a missão de testemunhar o Evangelho até os confins da terra. E talvez a gente devesse olhar para o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, nos perguntando em que esse texto, em que a história dessa primeira igreja pode nos ajudar hoje, no século 21, na cidade de São Paulo, a ser uma igreja, a ser o café, a ser parte da comunidade de Jesus. E uma coisa que eu penso igreja necessariamente é perseverança. Essa igreja de Atos é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o que seria essa doutrina, esse ensino dos apóstolos? E aí tem um texto que nos ensina muito, que é o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15. O contexto era o seguinte: a fama de Jesus tinha crescido em várias cidades ali no entorno da Judéia e da Galileia. Antes de Jesus chegar, a Rádio Peão já anunciava e a multidão já ficava aguardando. Em vários momentos o apóstolo João dizia que Jesus não conseguia ter tempo de comer e beber, porque quando ele pensava em fazer um lanche, em passar no McDonald's, o pessoal já dizia: não, eu quero ser curado também, eu quero ser transformado, eu quero ouvir a tua palavra. Então Jesus não tinha muito tempo. E Jesus falou agora sim, depois de fazer tantos milagres, depois de dar vários discursos, ele olhou para os 12 e falou: o que a multidão diz que eu sou? Eles falam o que sobre mim? Meio que uma pesquisa, né? Assim, quem que eles estão dizendo que eu sou? Aí os apóstolos disseram: Senhor, tem alguns que acham que o Senhor é a ressurreição do João Batista, que tinha sido decapitado. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Tem até alguns dizendo que o Senhor é Jeremias.
Outros falam assim, eu não sei qual é o profeta, mas ele é um dos profetas. Algum profeta ele é. Eles não acreditavam na divindade de Jesus. E aí, Jesus olha, e vocês aí os 12, que estão caminhando tão perto de mim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro vai e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo a verdade, você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, ou do lugar dos mortos, não poderão vencê-la. Eu lhe darei a essa igreja as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus está dizendo, sobre essa tua afirmação de que eu sou o Cristo, é sobre essa afirmação que eu vou fundamentar a minha igreja. A Igreja Católica, inclusive, pega esse texto para dizer que o fundamento da igreja é Pedro, e a partir daí Pedro foi o primeiro papa, e é por isso que você tem uma sucessão de papas representantes de Jesus. Isto é, a igreja de Jesus estaria fundamentada no Pedro e nos demais papas. Mas a compreensão do texto aqui, minha pelo menos, é de que Jesus está falando sobre a afirmação e não sobre propriamente o apóstolo Pedro. A gente vai entender isso porque tem outros textos que vai nos mostrando isso. Inclusive o próprio Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião, Jerusalém, uma pedra angular, pedra principal da construção, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que acreditam, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal, essa pedra fundamental da construção. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 21. Disse assim o apóstolo Paulo, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, quem que é a pedra angular, a pedra principal? Jesus Cristo é a pedra angular. Então, não é o apóstolo Pedro, é Jesus. Então, quando a gente fala que a igreja de Jesus é fundamentada no ensino dos apóstolos, é nessa afirmação de que Jesus é o Cristo, ele é a pedra principal, ele é a razão da nossa fé. Quando a gente coloca como ponto principal qualquer outra questão, qualquer outra pessoa, a gente está rejeitando essa primazia que é de Jesus e da verdade de que Jesus é o Cristo. E diz o texto também que essa primeira igreja, ela perseverava na comunhão dos santos. E aí, em vários momentos aqui em Atos capítulo 2, vai estar escrito lá, os que criam se reuniam num só lugar, adoravam juntos no templo, reuniam-se nos lares. Eles eram amigos e estavam sempre juntos. O cristianismo estava nascendo, então os apóstolos convertidos do judaísmo para o cristianismo ainda frequentavam as orações do templo. Eles estavam tentando entender o que a gente faz. Jesus passou atuando entre nós e estando entre nós durante 3 anos e meio. Agora que ele foi, como que a gente faz? Onde a gente se reúne se ele não está mais aqui? A gente continua com os ritos judaicos, a gente continua indo para os horários de oração, das 9 da manhã, do meio-dia, das 15 horas. A gente continua se reunindo no templo? Por enquanto vamos continuar, mas vamos fazer o seguinte, a gente já se reunia nas casas por conta das perseguições. Vamos continuar fazendo essas reuniões. Aí diz o texto que eles estavam sempre juntos. E aí eu retomo alguma questão que eu falei a semana passada, que é a comunidade de Jesus
como o próprio termo do Novo Testamento usa, a convocação, o reunir-se, a eclesia, é um ambiente de encontro. Não tem comunidade de Jesus se não houver encontro. Não tem igreja quando eu estou só. Igreja de Jesus necessariamente no mínimo que é estabelecido, conceituado como igreja mínima de 2 ou 3 pessoas reunidas em torno de Jesus. Então, sem isso, a gente não tem comunidade. E essa perseverança deles era muito forte. Eles se reuniam, independente de qualquer coisa. Os romanos lá os perseguindo em um dado momento, de acordo com o imperador, como foi o caso do Nero, eles, inclusive, alguns morreram, foram incendiados, alguns foram sacrificados por conta da fé, por conta do evangelho, mas eles não abriam mão do encontro. E aqui a gente vai aprendendo uma coisa fundamental com essa igreja primitiva, que o encontro é um ambiente de cura. A jornada da vida necessariamente tem que ser em companhia, tem que ser com o outro. Não dá para a gente entrar no isolamento, porque isso vai empobrecendo a gente como pessoa. Se relacionar, de certa forma, se a gente quiser acreditar assim, pode ser uma opção. Mas fazer opção pelo não relacionamento geralmente é um caminho que nos leva à destruição, que nos leva à tristeza profunda, que nos leva ao não crescimento. E como a gente já cantou várias vezes aqui no café, de certa forma, a comunidade de Jesus reconhece que os amigos são a nossa riqueza. O que dá sentido à vida são os relacionamentos. Isso é tão forte que a pessoa pode ter a grana que for, ela pode ser trilhardária, mas no momento de doença muito grave, no momento de pré-morte, o que ela precisa são de pessoas que a compreendam, de pessoas que a acolham, de pessoas que estejam juntas com ela. Sem isso, a gente tem uma vida assim, que a coisa não vai dar conta, os bens, a fama, o status, nada disso vai dar conta. A gente precisa se relacionar. E aí tem um provérbio muito conhecido, 17:17, que diz assim, provavelmente o Salomão: o amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Então, é na hora da dificuldade que a gente vai aprendendo que a comunidade de Jesus é um lugar de relacionamento, e isso essa igreja fazia muito bem. O Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, ele dizia que quando o Espírito de Deus está presente, os crentes amam-se uns aos outros e não há lutas entre eles, a não ser a luta que cada um tem por desejar amar cada vez mais. Ele está dizendo que o ambiente da comunidade é um ambiente de relacionamento e é um ambiente de amor. Essa comunidade também era uma comunidade que partia do pão. Atos capítulo 2, versículos 44 e 46, diz que eles compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Eles tinham uma convicção muito grande de que Jesus voltaria muito rapidamente. Então, eles eram super desapegados. Eles partilhavam tudo o que eles tinham. Há quem diga que isso é comunismo, mas é evangelho, a partir de tudo que existe. Essa é uma ideia muito forte de que a coisa só está boa quando está boa para todo mundo. Quando só está boa para mim, eu tenho que ver como que eu faço também para partilhar um pouco daquilo que eu tenho. Não dá para a gente simplesmente celebrar Jesus pelo bem que acontece com a gente, não que isso não deva ser feito, mas é importante que a gente tenha um olhar que saia só do nosso movimento próprio, só daquilo que é muito nosso. E aqui na comunidade de Jesus, eles foram aprendendo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, de que o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Por isso que Jesus, na oração, ele nos ensina, dai-nos o pão de cada dia. É como se Jesus dissesse assim, não peça só para você. É importante que você peça para todo mundo, porque todo mundo precisa ter o pão. Todo mundo precisa ter uma condição mínima necessária de sobrevivência.
A desigualdade está posta, a gente pode tentar explicá-la de várias maneiras, a partir talvez das escrituras, pensando numa depravação total, pensando no distanciamento que a gente teve de Deus, desde a época de Adão e Eva, e uma vez que a gente foi expulso do Éden, ali também nasceu a desigualdade social. Jean-Jacques Rousseau, século XVIII, ele dizia que a desigualdade social nasceu quando o primeiro homem estabeleceu uma estaca no chão, estabeleceu aquela fronteira e disse: isto é meu. E ganhou aquilo pela força, ou pelo poder, ou pela argumentação, ou seja, pelo que for. Mas é importante que, independente da origem disso, ou de como a gente queira explicar, que a gente tenha em mente de que a gente tem uma missão no mundo, uma missão como comunidade de Jesus, e faz parte da missão da igreja também, dessa comunidade que Cristo estabeleceu, prover para todos os seus e para aqueles que estão no entorno o mínimo necessário para sobrevivência. Mas isso nos desafia muito, porque a gente tem que fazer um movimento de sair desse reino do eu, da exclusividade nossa, e fazer um deslocamento para o reino do nosso. Isso é muito difícil, porque a gente está numa sociedade que imprime na nossa mente de que é legal a gente pensar unicamente em nós mesmos. A gente não precisa fazer um movimento em relação ao outro, o outro que se vire, o outro que corra atrás, e a gente vai achando que isso é comum, a gente vai achando que isso é natural, a gente vai achando, inclusive, que Deus não se importa com isso, quando, na verdade, Deus tem uma preferência pelo que sofre, Deus tem uma preferência pelo pobre. É o que Jesus disse quando ele leu o texto nas Escrituras, ao entrar na sinagoga após ser batizado por João Batista, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar a libertação, para dar vista aos cegos, para anunciar a liberdade aos cativos, para promover dignidade aos pobres. Então, Jesus dá esse discurso de prioridade àqueles que mais precisam. E diz aqui o texto que todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Isso é muito curioso, porque os apóstolos, eles não exigiam isso. A gente não está dizendo das igrejas atuais em que se existe oferta de sacrifício, em que se diz: vende a tua casa e traz como oferta, vende a tua geladeira e traz como oferta. Não é isso. Voluntariamente, aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, eles vendiam o que tinham e compartilhavam e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso não era pedido pelos apóstolos. Mas é claro que naquele momento eles imaginavam que Jesus fosse voltar semana que vem. Então existia a seguinte ideia: para que eu vou juntar bens se Jesus vai voltar e tudo isso vai ficar? Por conta disso, eles se desapegavam bastante e vendiam tudo que tinham. Eles ficavam assim, sem nada mesmo. Quer dizer, ficavam com o básico, porque diz o texto que eles davam aos apóstolos e os apóstolos distribuíam aqueles recursos financeiros aos que mais precisavam. Eram feitas ali partilhas a partir da concepção da necessidade de cada membro dessa comunidade, né? Dessa primeira comunidade de Jesus. E é nessa relação da nossa história também que a gente vai aprendendo a diversidade, a multiplicidade, a compreensão da diferença do outro. A gente vai compreendendo nessa vida comunitária de que cada um tem um jeito de ser, que a gente tem um desafio de respeitar o outro, de que a gente não precisa impor a nossa condição aos outros. Ontem nós estávamos ali no debate na EVP, no acampamento lá no evento em Sorocaba, e estava conosco um cara super fantástico, o Gideon Alencar, que é um super sociólogo e um historiador, um dos grandes historiadores da Assembleia de Deus no Brasil, e nos colocaram ali numa banca e o pessoal fazia perguntas, e vez ou outro o debate ficava mais acalorado, porque um ou outro insistia com a coisa de que, mas a lei diz isso, e Jesus disse isso, aquilo outro, e a gente tentava ali discutir que a prioridade de Jesus era
tratar o ser humano, era resolver a questão da pessoa, era estar com a pessoa, era o acolhimento, não eram as regras. Então, Jesus não era um cara que descumpria a lei de Moisés e a Torá. Não é isso. Jesus dava um novo sentido. Jesus trouxe vida à lei que só era letra, a lei que só era a regra composta e que você tinha que ticar e dizer, eu estou conseguindo atender essas regras ou não. Jesus deu um espírito de vida a essa lei. E no espírito de Cristo, o que está válido não é esse valor moral. O que está válido é quanto de vida, o quanto de partilha existe nessa interpretação. É o quanto eu acolho o ser humano ou não. E isso não significa concordar com o que o outro faz. Não significa concordar com a forma que o outro vive. Mas é você ter disposição de caminhar junto. É você não obrigar o outro a pensar como você. Então o evangelho, ele é mais atual do que se imagina. Porque o convite do evangelho é o convite à compreensão. O convite do evangelho é o convite em que existe a singularidade e a pluralidade. Que palavra difícil. Então, assim, tem um que é plural, mas tem um que é singular. Tem um que é meu, mas eu não preciso, em nome disso que é singular, passar por cima do outro. Eu não preciso impor isso ao outro. Então, a comunidade, ela não precisa ser uma comunidade de Jesus, comunidade local, em que todo mundo tenha que pensar de uma mesma forma. O desafio da comunidade de Jesus é o Rafa pensar diferente de mim e eu falar, Rafa, de boa, vamos trocando ideia. Você não é obrigado a se submeter ao que eu penso, o contrário da minha verdadeira, eu não preciso me submeter ao que você pensa, mas a gente tem humanidade e o Espírito de Cristo suficiente para respeitar um ao outro. E a gente vai tendo os desafios na comunidade local de relacionamento e talvez se a gente tivesse uma disposição maior de que o Espírito de Cristo domine a nossa vida, domine a nossa personalidade, domine quem a gente é, talvez a realidade fosse outra, talvez a gente fosse mais compreensivo em relação ao outro, talvez a fraqueza ou a força do outro. E é curioso porque o apóstolo Paulo, quando alguns estavam discutindo ali sobre o poder do Império Romano, ele manda a carta à igreja que está em Roma, e a galera estava assim, então, Jesus, tem um problema aqui. E o apóstolo Paulo fala assim, qual é o problema? Aí o pessoal fala, ó, tem uma galera que come carne, participa do churrasco e toma vinho. E tem uma galera assim vegana, tem uma galera que já não come carne. E tem uma galera que não bebe também nada de álcool. Como que a gente faz? A gente acha que o que não come carne, o que não toma vinho, é fraco na fé. Ele é tão fraco que ele precisa da regra. E a gente entende que nós que comemos um churrasco e tomamos um vinhozinho, um goró, a gente é forte. Apóstolo Paulo falou, vamos fazer o seguinte, todos vocês são servos uns dos outros ou de Cristo? Como que você está tentando julgar o servo alheio? O apóstolo Paulo dá assim na cabeça da galera. Romanos capítulo 14 diz isso. Diz, olha, o que come carne e toma vinho, não fale do que não come e não toma vinho. Se aquele que não come carne e não toma vinho faz isso para o Senhor, deixa ele fazendo para o Senhor. E você que tem a consciência tranquila de comer carne e tomar vinho, se você faz para o Senhor, continue fazendo também de livre consciência para o Senhor. Um grupo não é servo do outro. Todos vocês são servos de Cristo. Quem vai julgar é Ele. Então deixe de julgar um ao outro. É um convite de compreensão. É um convite de tolerância. O apóstolo Paulo não está defendendo ali, eu concordo com a galera da direita, da galera da esquerda. Não, ele está falando, não aprenda a respeitar o outro. Todos vocês são servos de Cristo. Cristo é Senhor sobre todos vocês. Então, quem vai determinar isso não é um grupo em relação ao outro. É Cristo, que é Senhor de todos. Então, essa compreensão poderia nos salvar e melhorar muito as nossas relações interpessoais. E, por fim, ele diz que essa igreja perseverava em oração. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Atos capítulo 1,
versículo 14. E Atos, capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João foram orar no templo. É quando eles encontraram aquele cara coxo, já há 40 anos, que pediu ali uma esmola, e eles falaram, ó, a gente não tem ouro nem prata, mas o que a gente tem, a gente se dá. Levanta e anda. E aí causou um baita de um tumulto, foram presos, foram para o julgamento por conta disso, e essa igreja descobriu que a coisa acontece com oração, a coisa só desamarra com oração, quando a gente apresenta a nossa vida diante de Deus, quando diante das situações das mais difíceis, a gente pede o socorro de Jesus, a gente suplica a graça dele. É curioso porque o próprio Jesus, enquanto esteve conosco aqui na terra, na vida cotidiana dele, ele estava sempre em oração. Em vários momentos, diz o texto que, por exemplo, Marcos 1:35, no dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Marcos 6:46, após a multiplicação dos pães, depois de se despedir de todos, subiu Jesus e foi orar sozinho no monte. Então, em vários momentos, Jesus se retirava para falar com o Pai, para pedir ajuda a Deus, seja para direcioná-lo na missão que ele tinha, seja para ajudar os seus discípulos, para orar pelos seus, fosse no momento também pré-crucificação, Jesus continuava ali orando em comunhão com Deus. Então, ele sendo o único filho efetivamente de Deus, porque nós somos adotados, nós fomos reconciliados, mas o primogênito é ele estava sempre em oração. E isso nos faz lembrar que, independente dos tempos, independente do quanto o mundo mudou, o novo tempo, em um novo mundo, exigem novas categorias também da nossa existência, novas maneiras da gente ser e existir no mundo. E o nosso desafio, no meio de todas essas mudanças pelas quais o mundo passa, a sociedade passa, a gente passa, o mundo do trabalho, o mundo dos relacionamentos, o mundo desse mercado dos afetos. Então, mesmo em meio a todas essas mudanças, é preciso que a gente tente aceitar o desafio de fazer a manutenção da humanidade, da fé, da oração, da comunhão com Deus, e a gente acreditar que, ainda que haja muitas vozes, ainda que haja muitos conselhos, ainda que haja várias orientações de vários especialistas em áreas específicas da nossa vida, tem uma voz que a gente pode ouvir, que é a voz de Deus, que é uma voz que nos dirige, é uma voz que nos conduz, é uma voz de quem conhece o nosso futuro, é uma voz de quem sabe qual vai ser o resultado das nossas decisões de hoje. Então, a Ele e diante dele a gente pode se prostrar, a gente pode suplicar por misericórdia, a gente pode pedir direção, a gente pode pedir socorro bem presente no momento da angústia, a gente pode pedir consolo, a gente pode pedir paz, a gente pode pedir direcionamento, a gente pode pedir que o Espírito Santo sopre sobre nós, encha a nossa vida, nos conduza o nosso coração, conduza a nossa mente. Essa igreja primitiva, eles estavam muito atentos ao sopro do Espírito Santo, aquilo que Deus estava falando para eles, aquilo para que Deus os estava direcionando. Então eles sabiam o que fazer, eles corriam riscos, mas eles estavam em comunicação com Deus. Tem muita decisão que a gente toma na vida que vai nos levar para a morte, que vai nos levar à destruição, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente está pensando no que é o bem imediato, a gente está pensando no que é solução para o momento, mas tem caminho que é caminho de destruição, tem caminho que vai nos levar para uma derrota absurda, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus, porque a gente não está entendendo a direção do Espírito Santo, porque a gente não está acreditando mais que Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se comunica com seus filhos, Deus é um Deus que conduz a sua comunidade, que conduz a igreja, que dá direcionamento, que nos livra do mal, que nos conduz, que nos faz enxergar caminhos, possibilidades,
que nos livra do mal no meio do caminho. Então a gente tem esse desafio de perseverar na doutrina dos apóstolos, na afirmação de que Cristo é o Senhor da igreja, na comunhão dos santos, apesar de todos os desafios e das nossas diferenças, no partir do pão, na partilha daquilo que é nosso, e especialmente na oração, em acreditar que Deus está conosco, que Deus não nos criou e nos abandonou, mas Ele está aqui, Ele se importa com a gente, Ele acompanha cada momento da nossa história, Ele acompanha cada decisão que a gente toma, Ele se importa conosco, que todo movimento de morte é contra o que Deus é contra a vida que há em Jesus, e o caminho que Ele tem para a gente é um caminho de paz, é um caminho de salvação, é sempre um caminho de reconciliação, de perdão, de restauração. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa perseverar. Eu estou insistindo em que a gente precisa ter fé para acreditar, que a gente precisa ter fé para descansar em Jesus, suplicar a intervenção dele. A gente precisa muito acreditar no poder da oração, que a oração transforma quem a gente é, a oração nos faz nos aproximar de Deus e de quem Deus é, da imagem de Jesus, e isso é um privilégio que o Filho e a Filha de Deus têm. Isso só a Igreja de Jesus pode experimentar, a intervenção de um Deus que não está limitado a um tempo, a um espaço, a uma história definida, mas um Deus que se importa. E se importando, Ele vem a nós, Ele intervém na nossa história, Ele vem com rasgos de misericórdia, Ele vem e intervém nas situações das mais diversas, e quando a gente está no meio do caos, a gente olha e fala, Ele está aqui, eu posso confiar nele. E cada vez que a gente para de acreditar, a gente pode dizer, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Ele vai nos socorrer, Ele vai nos encher, o Espírito Santo vai soprar sobre nós e trazer uma renovação para a nossa vida. E para finalizar, diz o texto que a cada dia o Senhor Jesus, lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse era o resultado. A partir dessa vida comunitária, Jesus ia salvando gente e trazendo gente para perto. Tomara que esse seja o nosso desafio e seja a nossa experiência também a cada dia. Que em Cristo Jesus, Deus nos abençoe.